que esse ano seria um ano desafiador, porque publicidade é luxo. Primeira coisa que a galera corta quando tem movimentação, instabilidade, é a publicidade. Passei metade do mês ali fazendo orçamento, isso é muito positivo. Putz, será que ninguém mais vai gravar comigo? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom, se você ainda não é inscrito e é profissional da voz, você precisa se inscrever porque toda semana tem um assunto novo sobre o mercado da voz. E hoje eu trago um vídeo diferente. Eu vou fazer aqui um resumão mesmo, de tudo que eu vivi neste primeiro semestre de 2026. Falando das coisas boas, das coisas ruins, dos perrengues, dos testes que eu não passei e tudo mais. Vou tentar trazer um pouquinho mais aqui da minha gestão, digamos assim, para você desde o começo do ano. Eu estava escrevendo aqui um resumo para eu não me perder nos meses, pois são 6 meses, né? Eu acredito que eu tenha lembrado de tudo, né? Que eu escrevi aqui, coloquei os tópicos para não esquecer de nada, e aí eu vou conversar contigo sobre isso. Bom, desde o começo do ano, a gente já pôde entender que esse ano seria um ano desafiador, porque nós temos Copa do Mundo, tá rolando agora, inclusive, eu tô gravando esse vídeo dia 1º de julho. Nós temos eleição, muita coisa acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Sempre quando tem uma movimentação mundial acontecendo, isso reflete na nossa profissão, principalmente na publicidade, porque publicidade é luxo. Primeira coisa que a galera corta quando tem movimentação, instabilidade, é a publicidade. E aí, a gente acaba sentindo muito. Tirando a inteligência artificial. Mas assim, de verdade, eu não quero ficar colocando tudo na culpa da IA, porque tem muita coisa acontecendo que a IA atrapalha, mas ela não é a detentora de todos os maus, entre aspas. Óbvio que tem muita coisa boa, até mais coisa boa do que coisa ruim. Mas não é a detentora de tudo que está acontecendo no mercado da voz. E, sinceramente, eu não gosto de ficar jogando a culpa em uma coisa, enfim. O que eu gosto de fazer é assumir a responsabilidade e fazer o que está ao meu alcance para poder melhorar isso. Então vamos lá! Janeiro! Vamos falar de janeiro aqui. Primeiro semestre de 2026. Ano muito imprevisível. Sempre no começo do ano eu defino várias metas. Isso acontece também na virada de mês, no final de mês. Boto meta sempre, todos os meses. Eu preciso bater minha meta. Eu tenho a planilha dos meus clientes fixos e eu tento viver com o que acontece dos fixos para baixo, que são os pingadinhos mesmo, os áudios, os freelas, né, os clientes que vão aparecendo. Então eu tento botar como meta isso, viver desses trabalhos. Todo mês dá? Não, mas eu faço um esforço para tentar me policiar em relação a isso. Tendo essas metas, eu consigo entender melhor o meu fluxo, como é que estão entrando os trabalhos. Eu gosto de planilhar tudo, inclusive é uma dica que eu te dou, se você não planilha, seja num dashboard, num sistema, abre um Excel, faz alguma coisa. Só assim você vai ter uma relação de tudo que está acontecendo. Eu tenho planilhas aqui de, sei lá, 2020, 2021, até para consultar orçamento que eu fiz para clientes no passado, para não fugir muito, enfim. Fica a dica aí se você não trabalha com isso. Óbvio, quanto melhor o sistema, mais números e dashboard você vai ter. Ah, não tenho. Marca numa Excel da vida, assim como eu faço mesmo, e vida que segue. O importante é você ter acesso a esses números, ao seu fluxo e tudo que está acontecendo, para você ter um termômetro, né, do que você pode fazer, o que você não pode, o que você precisa melhorar. Então vamos lá, janeiro. Comecei com os meus contratos fixos, né, graças ao meu bom Deus, Nativa FM, Grupo Bandeirantes, Globo, Casas Bahia, eu tenho outros contratos também aqui de algumas empresas que eu atendo. Comecei janeiro com um projeto bem legal, que na verdade startou lá no ano passado, lá por dezembro, novembro, dezembro, que é um projeto de Pokémon. Eu estava fazendo a voz de um dos brinquedos novos de Pokémon e também dirigindo a gravação de um amigo que entrou pela minha produtora de áudio. Para quem não sabe, eu tenho uma produtora de áudio chamada Edit e nela eu consigo trazer vários amigos de locução também para trabalhar comigo. Então, nesse projeto de Pokémon, junto com a Zona Criativa, nós captamos voz para 2 brinquedos. Um já está sendo lançado agora no meio do ano, agora em julho, e o outro ainda está em fase de desenvolvimento. Então, comecei o ano mergulhado nesse projeto e foi muito legal. Esse projeto de Pokémon, ele me rendeu ali algumas horinhas de trabalho até março, tá? Então foi muito trabalho. Uma coisa que eu percebi também esse ano, engraçado, né? Foi o aumento de gravações esportivas. Eu não sei se é um reflexo da minha entrada no Sport TV, mas eu comecei a gravar não só para bets. Hoje, basicamente, eu gravo muito para Betano, mas apareceram alguns orçamentos de outras bets, acabei não fechando. Também lojas de produtos esportivos, olha que legal. Talvez seja um possível reflexo da minha entrada no Sport TV.
Fevereiro, o ano começou a esquentar. Comecei a ver muito potencial nesse ano, mesmo com o carnaval, novos trabalhos aparecendo, muitos orçamentos, muitos vídeos internos para evento também, isso que eu, de verdade, eu fiquei surpreso, porque em 2025 eu quase não fiz nenhum vídeo, assim, muito pontual, sei lá, se eu fiz um a cada 3 meses foi muito. O que é? São os vídeos corporativos, tá? Abertura de evento, aqueles vídeos de como foi o ano passado. Então, assim, eu fiquei muito animado, porque como eu gravei muito pouco esse tipo de vídeo em 2025, tava imaginando aqui, realmente isso aconteceu, que a galera tava gravando com inteligência artificial e não ia voltar mais a gravar com voz humana. Mas esse ano, olha, foi muito legal o comecinho do ano ali, de janeiro até meados de abril, esse tipo de trabalho, e alguns clientes que eu tenho mais intimidade, eu acabei perguntando, né, poxa, o que aconteceu, né, vocês voltaram e tal? Ah, não, a gente tentou rodar com inteligência artificial, mas os clientes não quiseram esse ano. Então, a gente decidiu captar com humano. Isso é muito bom, fiquei muito feliz. Em fevereiro também comecei a captação da premiação da Warner Bros., também pela minha produtora Edit. Já é o 8º ano que eu executo esse trabalho com um cliente. O que a gente faz? Eu sou contratado para captar as vozes. Todo ano eles escolhem uma voz diferente, então eu comecei, sei lá, os 3 primeiros anos foram na minha voz. É um projeto interno, tá? Então eu posso gravar. Os 3 primeiros anos na minha voz, depois eles pediram uma voz mais grave, uma voz feminina, uma voz do Nordeste, enfim. E aí cada ano eles vêm com um desafio. Então, fevereiro foi um mês de muito trabalho aí para a captação dos melhores do ano da Warner. E aí, eu também consegui fechar um contrato fixo em fevereiro com um parque aquático no interior de São Paulo, não só para gravar, mas também para fazer a produção dos spots do parque aquático que são veiculados em rádios do interior de São Paulo. E aí é mais um trabalho que eu consegui arrastar para minha produtora. Então ele chegou até mim pela minha voz, né, uma indicação pela minha voz, e eu consegui jogar esse contrato também para a Edit, que é a minha produtora de áudio. Março! Março foi até agora o melhor mês de 2026, superando todas as minhas expectativas. Por quê? Não sei se você sabe, na publicidade a gente está sempre à frente. Então, março eu tô vivendo abril. Tô gravando as coisas que acontecem ali do meio de abril pra frente, né? Então, eu já tava esperando uma movimentação de Copa, eu falei, caramba, já vai começar a refletir, mas não, a sensação era que a Copa ia começar a movimentar o mercado mesmo, sabe? A galera começou a anunciar mais, gravar mais, muitos orçamentos em março, eu fiz 14 orçamentos, olha, caramba, muito bom isso, 14 orçamentos, a gente tá falando de quase um a cada 2 dias, né? Passei metade do mês ali fazendo orçamento, isso é muito, muito positivo. Desses orçamentos, óbvio, a gente fecha ali uma margem bem baixa, né? Acho que eu fechei, eu não anotei qual foi a quantidade que eu consegui fechar, mas eu acho que foram 3 ou 4, né? Então, ok, né? É uma média ok. Abril, pum, veio o baque. Abril. Mês desafiador. Não foi o pior, mas foi um mêsinho assim que tá entre o top 5 ali dos piores meses dos últimos 10 anos. De verdade. Falei, eita! Poucos orçamentos, poucos clientes novos. Inclusive, acho que dos trabalhos que eu fechei em abril, foi referente aos 14 orçamentos que eu fiz lá em março. Então, assim, muita incerteza, de verdade. É aquela sensação de que o mercado ia dar uma desacelerada. E aí, de novo, ano político, Copa, tal, a gente começa a pensar. E, galera, assim, sinceramente, é normal, tá? Normal, quando o mês vai mal, a gente pensar que, putz, será que ninguém mais vai gravar comigo? Isso também passa na minha cabeça, tá? Não é só na cabeça de quem tá começando, não. Então, é uma sensação, assim, de impotência mesmo. Mas aí, o que eu, Bruno, faço nesses meses, tá? Eu sempre tento manter a calma. Uma das coisas que me deixa mais calmo é pegar os anos anteriores e olhar. Eu sempre gosto de olhar. Então, como eu falei pra vocês, eu tenho dado de tudo aqui. Então eu pego, deixa eu ver como é que foi abril de 2025, abril de 2024, 3, começo a olhar assim, putz, beleza, ok. Parece que esse mês tem um buraco mesmo, do nada. Eu não sei o que acontece ali, que os meus meses de abril, eles são estranhos, bem instáveis. Maio, mesma sensação, diminuiu o ritmo, deu uma desacelerada, tinha uma expectativa legal, mas poucas confirmações, muitas conversas, os orçamentos voltaram ali em maio, mas sei lá, alguns orçamentos no finalzinho do mês, e a Betano me salvou com muitas campanhas novas entrando para a Copa, aí aumentou o fluxo de trabalho da Betano, falei, putz, beleza, deu uma salvadinha ali.
e de diferentes produtoras de áudio, então o volume é bem grande, então acaba dando um traçãozinho ali. Foi o tração que eu precisava para eu começar junho bem. Agora junho, de verdade, por conta da Copa, o que acontece, né? Copa do Mundo, Brasil para na Copa, nos Jogos do Brasil, falei, caraca, o negócio vai parar, vai ficar estranho. Até o meio de junho ali foi bem legal. De novo, os orçamentos voltaram a aparecer, mais orçamentos pela Edith, pouco orçamento pelo Bruno Rochel Locutor, mas foi um mês ok, assim, em junho, sabe? Deu uma rotatividade bem grande. O que eu fiz muito em junho foram provas. Provas e mais provas. Se eu pegar minha planilha de junho, o que eu faço? Eu coloco data, nome do trabalho, cliente, valor e a especificação do projeto. Então, sei lá, data, dia tal, nome do projeto, gravação, nananana, valor tal. Quando é prova, é risco que a gente chama, eu não coloco o valor para não atrapalhar na soma. Então eu deixo em branco e aí na frente eu coloco prova, cliente tal, nananana. Se eu olhar o mês de junho, tá cheio de buraco na planilha, porque são provas, e as provas a gente não... é no risco, né? Então tá no risco. E aí, lá pro final de julho, eu entro em contato, se ninguém falar nada, se o cliente não se pronunciar, eu entro em contato, só para perguntar ali, né? E aí, o que deu? Alguma posição aí das provas e tal? E são clientes diferentes, né? Então, a gente não tem como ficar chamando, é até chato, né? Ficar chamando, parece que você tá pressionando ali. Eu tomo muito cuidado com isso. Então, planilha cheia de provas, orçamentos, projetos em aberto, clientes decidindo, e aí tá a grande questão. Todo mundo estava voltado para a Copa. A Copa estava começando, as coisas começaram a mudar, mudou o foco. E aí, quem assina, quem tem a grana, deixa de lado. Então eu espero que agora no final da Copa as coisas voltem a melhorar. Mas puta, tem eleição, né? Então assim, galera, fica aqui a minha grande lição de no primeiro semestre de 2026. Se tem uma coisa que me ajudou bastante nesse primeiro semestre foi ter uma planilha organizada, sempre, com fluxo, entender, né, o que está acontecendo, por onde é que estamos indo, o que está faltando, sempre fazendo a minha parte, sabe? Entendendo, ok, tem as ameaças, tem Copa, tem eleição, tem guerra, mas o que eu, Bruno, faço para movimentar esse mercado? Uma coisa que eu fiz muito nesse primeiro semestre, que eu tinha deixado de fazer em 2025, foi ativar a prospecção. E assim, foi muito positivo mesmo, porque eu consegui ativar alguns clientes antigos, cliente de 2 anos atrás, que tava paradinho, quietinho, sem me chamar. E aí, fulano, quanto tempo? Você tá bem, cara? Como é que... É uma forma genuína mesmo, sabe? De querer saber se tá tudo bem, como é que estão os projetos, pô, tanta coisa aconteceu, você tá trabalhando bem, como é que estão as coisas. Isso eu notei, assim, que eu consegui fazer, fiquei feliz por isso. Não consigo fazer todos os dias por conta da correria mesmo, e que continue assim, mas em meses, em dias, né, que estão mais baixinhos, mais tranquilos, eu costumo sempre dar uma puxadinha ali no meu WhatsApp, alguns clientes antigos. Nada de script, nada de nada. Tudo bem, Camila? Como é que você tá? Quanto tempo? E aí? Pô, o último projeto nosso foi 2022, 2023. Como é que estão as coisas? E aí, qual a expectativa para esse ano? Pô, tô por aqui se precisar de mim, tá? Então a reflexão para 2026 está sendo um ano imprevisível, tá? Então tá assim, com todo mundo que eu converso, fala, pô, tá estranho, tá um ano estranho, mas tá acontecendo. E também um ano de muito plantio, né? Um ano de que a gente precisa plantar hoje para colher no amanhã. Então, tô aqui semeando, regando as minhas plantinhas, clientes que vão, voltam, novos contratos, novas parcerias, novos mercados. E talvez a maior lição seja continuar plantando, não deixa de plantar. Mesmo que a colheita ela demore um pouquinho, continua plantando, porque o importante é continuar no jogo, beleza? Se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa seu like, espero ter te ajudado aí, sei lá, faz uma reflexão aí dos seus 6 últimos meses também. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui na descrição, que sempre é muito importante. Na descrição também eu tô deixando meu Instagram, meu grupo de WhatsApp, os meus cursos de tudo sobre mim. Valeu, um forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau. Deixa seu like, não esquece, tá? Por favor, me ajuda aí.